Oi, eu sou o Enzo. Oi, eu sou a Isadora. Oi, eu sou a Sofia. Oi, eu sou a Pandora. E nós somos estudantes do curso de Biologia. O vídeo a seguir é uma síntese dos nossos estudos sobre a evolução dos morcegos. Os morcegos fazem parte da ordem Chiroptera, que é a segunda mais diversa em mamália. É difícil entender a evolução do grupo, pois seus ossos finos dificultam a fossilização, então o registro fóssil de Chiroptera é muito escasso. A seguir, iremos tratar de tópicos como a sua ecolocalização, a sua origem, a evolução das asas, evolução do voo e a relação filogenética entre as famílias atuais. A história evolutiva do grupo. A origem. A maior parte do que sabemos sobre a origem dos morcegos vem de fósseis da Alemanha e dos Estados Unidos. Embora seja atualmente impossível determinar seu local de origem, tanto os fósseis como os dados moleculares apontam para uma origem na Laurásia, possivelmente na América do Norte, entre o fim do Cretáceo e o começo do Paleogênio, que é cerca de 64 milhões de anos atrás. Entretanto, uma análise molecular sugere que a divisão de Chiroptera em dois grupos, Impterochiroptera e Angochiroptera, antigamente Chiroptera dividida em Microchiroptera e Macrochiroptera, teria acontecido entre 55 e 57 milhões de anos atrás, o que parece não se alinhar com o registro fóssil mais antigo para o grupo. A análise genômica de duas espécies de morcegos, Pteropus alecto e Myotis davidi, suporta que os Chiroptera tenham se dividido há cerca de 88 milhões de anos. Contudo, o estudo mais compreensível sobre a origem dos placentários e seus grupos derivados indica a origem de morcegos logo após o fim do Cretáceo, há 65 milhões de anos atrás. Por outro lado, análises moleculares indicam Chiroptera como tendo se originado de Laurisateria, ou como grupo irmão ou membro basal de um clado de Cetophorungulata ou até mesmo grupo irmão de Eulioptila. Atualmente, o consenso é que Chiroptera resida junto dos Laurisaterios basais. A antiga classificação dos morcegos dividiu o grupo em duas subordens, Microchiroptera, que seriam aqueles capazes de usar ecolocalização, e Macrochiroptera, os incapazes. Contudo, estudos moleculares sugerem que uma família de Macrochiroptera, a Pteropidide, seria mais relacionada com alguns membros de Microchiroptera do que esses entre si. A classificação então foi alterada, e atualmente dividimos o grupo em Impterochiroptera e Angochiroptera. Angochiroptera é a maior subordem, possuindo cerca de 80% das espécies. A família Philostomide é a mais diversa do Novo Mundo e é nela que estão os morcegos vampiros. E a família Vespertilionidae é a maior família dentre todos os mamíferos, com mais de 500 espécies. Dentro de Impterochiroptera está a família Pteropodidae, os morcegos frugívoros do Velho Mundo, que não possuem a ecolocalização, supostamente tendo a perdido. Asa do morcego. Na biologia, chamamos a asa do morcego de órgão homólogo ao braço humano e a nadadeira da baleia. Isso significa que eles têm a mesma origem evolutiva e vieram de um ancestral em comum, mas evoluíram para ter funções diferentes. Nosso braço tem os mesmos ossos do braço do morcego, o húmero, o rádio, a una e os dedos. A diferença é que os dedos do morcego são super alongados e unidos por uma membrana, chamada de patágio. Em outros mamíferos, essa membrana sofre apoptose ainda no útero, que é uma morte celular programada. A asa do morcego é dividida em diferentes partes. Suas duas maiores porções são o dactilopatágio, que é a membrana que conecta o terceiro dedo ao quarto e o quarto ao quinto. Estudos morfológicos e moleculares sugerem que o dactilopatágio e o plagiopatágio se desenvolvem independentemente e em diferentes estágios de desenvolvimento, o que indica que essas estruturas evoluíram independentemente. Como funciona esse processo? A diferença crucial no desenvolvimento da asa está na atividade de alguns genes. Por exemplo, a expressão do gene BMP2, proteína que induz o crescimento de ossos e cartilagem, é aumentada no desenvolvimento embrionário dos morcegos, o que leva ao alongamento extremo dos ossos dos dedos, criando a estrutura ideal para a asa. Há também outros genes que ajudam a alongar os membros dos morcegos, como o FGF8 e o CHH, Sonic Hedgehog. Genes como Gremlin, inibidor de BMP, e FGF8 são expressos no patágio, inibindo a apoptose e promovendo o crescimento da membrana. A evolução do voo. Há algumas teorias sobre a evolução do voo em morcegos. Alguns sugerem que ela tenha se originado de um ancestral terrestre, insetívoro, que vivia em paisagens planas e não planador. Isto é, que o voo verdadeiro tenha se originado sem um estágio intermediário, e essa teoria tem embasamento principalmente em estudos ontogenéticos. Por outro lado, a teoria mais aceita sugere que ele tenha surgido em um ancestral insetívoro, de hábitos noturnos, arborícola e planador, possuindo embasamento fóssil. O exemplar mais basal de um morcego apresenta asas aptas ao voo verdadeiro, além de garras nos 5 dígitos, o que sugere que ele fosse arborícola escalador. E há 3 hipóteses sobre quem se originou primeiro, o voo ou a ecolocalização. A primeira hipótese defende que o voo teria se originado primariamente. As evidências que sustentam essa teoria vêm de fósseis, como o de Onychonycteris finei, que possuía asas capazes de voar
mas não há indícios de uma estrutura necessária para a ecolocalização. A segunda hipótese defende que a ecolocalização teria surgido primeiro. O que sustenta essa teoria é o fato de alguns mussaranhos terem a habilidade de usar sonares. Contudo, por conta do fóssil de Ophinney não apresentar estruturas para a ecolocalização, essa teoria é desacreditada. E a terceira hipótese é que o voo e a ecolocalização teriam evoluído simultaneamente, o que também cai por terra por conta do fóssil de Ophinney, que sugere que ele já poderia voar, mas não ecolocalizar. Sendo assim, a teoria mais aceita é de que o voo surgira anteriormente à ecolocalização. Ecolocalização. A ecolocalização é uma espécie de radar natural para os morcegos, permitindo que se guiem por locais totalmente escuros e viajem por longas distâncias sem se perderem. Esse radar funciona a partir da emissão de sons de alta frequência, ultrassons, sendo produzido pela contração dos músculos da laringe na maioria das espécies, os quais batem em objetos, gerando um eco. A partir desse eco, os morcegos conseguem mapear o ambiente, identificando características como distância, tamanho e movimento de presas, predadores e obstáculos. A característica é presente em diversas espécies de morcego, em especial insetívoros, que dependem da mesma para encontrar suas presas. A ecolocalização não é uma característica exclusiva dos morcegos, estando presente em demais mamíferos, como baleias, por exemplo, sendo um exemplo de evolução convergente. Espécies como musaranhos ou solenodontes possuem também ecolocalização, porém de forma mais rudimentar. Atualmente, existem duas teorias que explicam a evolução da ecolocalização em morcegos. A primeira sugere que a ecolocalização laríngea evoluiu ao menos 2 vezes em Chiroptera, uma vez em Oncochiroptera e mais uma vez em Rhinolophidius. A segunda teoria, porém, sugere que a mesma evoluiu apenas uma vez em Chiroptera, sendo basal ao grupo, porém sendo perdida pelos Pteropodidae, o que explicaria o desenvolvimento de um mecanismo semelhante posterior no gênero Rosetus, baseado, porém, em sistemas de cliques com a língua.